Muito bem, sexta-feira é dia dele. Paulo Pimenta, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ariane. Bom dia, Diego. Bom dia para você que está nos escutando, você que está acompanhando a gente pelo YouTube. Uma alegria estar aqui mais uma vez. Sempre uma alegria para nós te receber, Paulo, que hoje está com um livro de capa belíssima nas mãos. É isso. Hoje eu trouxe, na Dois verdade, livros. isso, 2 livros e trouxe mais um aqui, Opa! porque eu li pelo Kindle, não trouxe o livro físico. Boa. Tava separando os livros essa semana, Ariane, pensando muito no aniversário de Brasília. A coluna, como é sexta-feira e o aniversário já é agora no domingo, resolvi antecipar para essa sexta, fica mais pertinho do que a sexta-feira que vem. Então trouxe aqui esses 3 livros que são histórias que se passam aqui em Brasília. 2 livros são da Fabiane Guimarães, uma escritora de Goiás, que nasceu em Formosa, mas cresceu aqui em Brasília, se formou pela Universidade de Brasília em jornalismo. A gente já falou de um livro da Fabiane Guimarães aqui, logo no comecinho da coluna, no ano passado, mas é impossível não trazer esses 2 livros dela agora aqui, quando a gente está falando sobre histórias que se passam na cidade. E principalmente porque é uma Brasília diferente da que a gente conhece, né? A gente vê algumas séries retratando, a gente vê alguns documentários sempre passando aqui na Esplanada dos Ministérios, enquanto esses livros não têm essa pegada, não têm essa projeção dessa cidade política. Tá. Acho que é muito interessante isso, né? A gente vê, até para fazer um paralelo, assim, da dificuldade da gente ver isso nos livros, agora estreou uma série nova chamada Justiça, a segunda parte, e a história se passa no Sol Nascente em Ceilândia. Então já fica a dica, é uma série muito boa que assisti. Mas hoje eu queria falar desses 2 livros. Vou começar falando sobre de como se fosse um monstro. Aqui a Fabiane Guimarães explorou um tema muito delicado e muito bacana, que é a questão da barriga de aluguel. Damiana é uma mulher que morava no interior de Goiás e que vem para Brasília para trabalhar como empregada doméstica em uma casa. E ela via uma movimentação de mulheres acontecendo por ali, entrando, saindo, e depois ela descobre que, na verdade, o que estava rolando ali eram barrigas de aluguel. São mulheres que estão se colocando à disposição dos donos da casa dali, e em determinado momento vem esse convite para que Damiana seja uma barriga de aluguel. No livro eles dizem, mesmo que não tenha a cor que a gente quer, acho que ela pode ser uma pessoa em potencial. E aí, no fim da vida, assim, já mais velha, Damiana resolve contar toda essa história para uma jornalista. Então é um livro que vai falar sobre poder de escolha, que fala sobre aceitação, fala sobre o que está sendo imposto a você, mas que traz também esse relato de Brasília. Eu separei aqui um trechinho que deixa muito claro isso e que é muito legal. Diz o seguinte, assim: embarcaram em um ônibus menor na companhia de trabalhadores com rosto impassível. A luz era estranhamente branca, filtrada pelo véu azulado do céu e cegava as vistas. Desembarcaram em um bairro nobre, onde os muros eram feitos de plantas, com olhos arregalados. Damiana admirou os requintes, os portões de ferro cromado e as paredes de pedra polida, todos os arranjos de uma arquitetura alienígena. Naquele exato momento, enquanto Rose tocava a campainha de uma daquelas mansões, percebeu que estava muito longe de casa. Tão longe que talvez não soubesse mais voltar. E aí, depois, em uma outra parte, ela diz o seguinte: Damiana desceu do ônibus com as pernas dormentes, sentindo-se desorientada. Pediu informações para o rapaz do guichê e subiu até o primeiro andar da rodoviária do plano piloto, como a prima a instruíra, evitando especialmente a escada rolante e seus apavorantes degraus que se mexiam. Não esperava silêncio, mas se surpreendeu com a ausência de caos alardeado por Rose. A primeira impressão foi de que estava diante de uma cidade aos pedaços. De seu tímido ponto de vista, no topo da plataforma principal, a vastidão das largas avenidas desertas e o imperioso conjunto nacional, com sua fachada brilhante, eram a pura imagem do vazio. Quase sentiu conforto. Era um vazio que ela entendia. Olha só. Então é legal quando você está lendo um livro que você se identifica, né? A gente lê os livros falando sobre São Paulo, quem já foi a São Paulo se imagina nas ruas, na Avenida Paulista, ali em algum bairro ou outro, no estádio, no Rio de Janeiro principalmente, né? A gente pensa das praias e tudo mais, mas quando vem para Brasília eu acho que a gente tem um carinho especial. Sem dúvidas. E esse fala também, pelo que eu entendi, das várias Brasílias que estão compreendidas na nossa capital, né? Uma Brasília Exatamente. de muros feitos de Fala ali plantas do e... Lago Norte e depois fala aqui da rodoviária, né, Ariane? Fala ali do Conjunto Nacional.
Isso o livro se passa nos anos 80 e 90, e aí, para quem já tem um tempinho a mais, lembra-se que o Conjunto Nacional tinha uma fachada que era bem brilhosa mesmo, né? Com os painéis lá, que chamavam bastante atenção. Fabiane também escreveu Apague a Luz se For Chorar, que é um livro que fala da Cecília, uma menina que é daqui de Brasília e foi morar no Rio de Janeiro, e que os pais, de repente, morrem em Pirenópolis. E ao mesmo tempo que conta a história da Cecília, conta a história do João, que é pai de uma criança com paralisia cerebral, e essas histórias vão se misturando nisso. E aí é mais interessante ainda, porque além de falar de Brasília, de você ver a cidade escrita nesse livro, você acaba também tendo acesso a Pirenópolis, que é um outro também lugar é muito conhecido que está por na todos memória nós. daqui dos brasilienses. É. Então, Fabiane Guimarães foi muito feliz nesses 2 livros. Os livros eles estão com os direitos vendidos, devem virar filmes em breve. Muito bacana ver uma pessoa aqui da nossa cidade, que está tão pertinho da gente, trazendo essa literatura tão rica, né? Então, queria deixar essa dica hoje, Como se Fosse um Monstro, da Fabiane Guimarães, e também Apague a Luz se For Chorar, da Fabiane Guimarães. Muito bom. O outro livro que eu trago, só para a gente finalizar, nosso tempo já está acabando, é Vale o que está escrito, que é um livro do Dan, muito interessante também, que fala sobre Brasília, mas mais do que essa Brasília do plano piloto, fala sobre o núcleo bandeirante. Olha. E aqui a gente já falou sobre ele também, mas ele traz... O livro é muito visual, principalmente para quem já foi ao núcleo bandeirante, para quem conhece ali. Eu vou ler esse trecho e você com certeza que está nos ouvindo vai se imaginar no núcleo bandeirante. Ele diz o seguinte: o bairro era pequeno, no centro uma praça com 3 construções modernistas e deterioradas, mais antigas do que a cidade. A igreja de São João Bosco, o mercadão e a administração regional. Na praça, alguns bancos de cimento em que casais namoravam bêbados, dormiam, garotos dividiam o primeiro cigarro enquanto apostavam no jogo do palitinho. O amplo espaço vazio entre os bancos e as instituições recebiam as quermesses, os campeonatos de som de carro, o circo com leões banguelas, anões que engoliam espadas e macacos pilotando motos no Globo da Morte. Em volta da praça, 4 ruas mais largas, chamadas de avenidas. Nas avenidas, edifícios de 4 andares, no térreo sempre uma loja. Perpendiculares a elas, conjuntos de casas geminadas, pequenos sobrados. No lado sul, o setor rural, onde ficavam as chácaras que plantavam hortaliças, o lava-jato e o centro de Macumba. Ao norte, a maior rodovia da cidade, caminhões cheios de soja, ônibus cheios de gente, carros cheios de pressa, ciclistas atropelados por caminhões de frutas. Atravessando a pista, os motéis, e na porta deles, traficantes, prostitutas e michês esperando. Era a época da merla e por isso era comum ver alguns jovens já sujos, mas ainda não mendigos, caminhando a noite toda e todas as noites, com os olhos fixos no chão, à procura de pasta remanescente em alguma latinha usada. Caramba! É um livro muito forte, vai trazer uma história de uma pessoa que poderia estar morta, não está morta, vai ter essa investigação, é um suspense que é muito interessante, é o livro de estreia do Dan, aqui também de Brasília, e que traz esse núcleo bandeirante tão vivo na memória das pessoas. Então, para comemorar aí o aniversário de Brasília, todos esses 64 anos, queria trazer de uma forma muito humilde esses 3 autores, esses 3 livros desses 2 autores. A gente sabe que existem várias outras histórias, vários outros escritores, inclusive a gente deixa esse espaço aberto aqui para que os escritores brasilienses entrem em contato com a gente. Eu tô lá no @PimentaPaulo. Vamos contar as histórias de Brasília, trazer para cá, para nossa coluna de literatura, outros autores brasilienses com histórias sobre essa cidade que é tão maravilhosa. Muito bom, Paulo. Fica a dica de hoje, então. Vale o que está escrito, do Dan, assim como o seriado que as pessoas já assistiram, e da Fabiane Guimarães, Como se Fosse um Monstro e Apague a Luz se For Chorar, que são 2 títulos incríveis. Excelentes dicas, como sempre. Paulo Pimenta, bom fim de semana, até a próxima sexta. Obrigado, Ariane. Obrigado, Diego, e você que nos escutou também.